Pronto. Boa noite, todo mundo. Eu sou a professora Mariana Arueira, sou membro da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Docente da UFRJ Macaé. A gente está organizando uma série de trocas entre docentes, essa é a nossa 11ª troca entre docentes, com diversos temas de importância no nosso ambiente acadêmico. Hoje a gente tem um professor ilustre, Maurício Gomes Pereira. Ele é professor emérito da UNB, ele é membro da Academia Nacional de Medicina, da Academia do Rio de Janeiro e de Brasília, ele é presidente do Conselho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília e membro do Conselho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Hospital Grafeneghin da Unirio. Ele tem cerca de 200 trabalhos científicos publicados em revistas acadêmicas e científicas. Ele é autor também de alguns livros. Eu vou mostrar aqui para vocês os livros, né? Saúde baseada em evidências. Ele tem também um livro que eu usei muito no meu mestrado, que é Artigos Científicos, como redigir, publicar e avaliar. E um livro que eu usei muito na minha graduação, que é o livro de epidemiologia, que esse daqui foi o meu companheiro durante a graduação. E ele também, não menos importante, também é o meu tio. Então, se por acaso eu chamar ele de tio, vocês não fiquem confusos, tá? Mas a gente agradece. Eu estou total disclaimer aqui, né? Mas é uma oportunidade a gente ter um professor tão renomado, que tem todos esses trabalhos em revistas nacionais e internacionais, tem muita experiência no campo. Então, gostaria de dar boas-vindas, Maurício, tá? E aí estamos prontos para a sua apresentação. Professora Mariana, muito obrigado pela gentileza do convite. Eu estou encantado de dar essa aula aqui, porque eu me formei nessa faculdade, né? Eu me formei nessa faculdade e nesse prédio aí, eu estudei nesse prédio, não sei se vocês conhecem esse prédio. Esse prédio fica na Urca, e a UFRJ se chamava Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil. Quando o Rio deixou de ser a capital, então mudou o nome para UFRJ, né, e Universidade. Tá? E esse prédio aqui é um prédio que, se você conversar com qualquer pessoa que estudou aqui, ele adorava esse prédio. Tá? E na porta desse prédio, tem uma escadaria bonita que está escondida aqui das árvores. Nessa escadaria tinha uma porta grande que estava escrito em cima o seguinte: ame esta casa. Pensa nela como se fora outra casa dos teus pais. E todos gostavam daqui, sabe? E eu fui para a Europa, logo depois de formado, e quando voltei, me convidaram para ser... Passei vários anos lá. Quando voltei, eu fui para Brasília ser professor, né? Era solteiro, e casei com uma aluna lá, da medicina. E depois de casado, eu vim para o Rio de Janeiro, a mostrar o Rio de Janeiro para ela. Ela conhecia, mas conhecia pouco, ela de Goiás, de modo que eu mostrei para ela a minha faculdade. Eu fui mostrar lá, sabe o que eu encontrei? Encontrei um terreno vazio. Eu não sabia que tinham demolido esse prédio maravilhoso. A Faculdade de Medicina mudou para cá em 1918, e em 1973 foi dizimado, foi destruído. Alguns dizem por interesses políticos, outros dizem por interesse imobiliário. Na realidade, o interesse imobiliário não foi para frente porque ele continuou um estacionamento de carro durante muitos anos, né? Até que a Unirio pegou para ser a sede dela. E eu tenho uma lembrança muito agradável, porque, primeiro, que essa faculdade era na Urca, né? Um lugar ótimo de passear, de ir, né? E ao lado desse prédio tem a subida do Pão de Açúcar, né? A subida do Moinho do Pão de Açúcar, do trenzinho do Pão de Açúcar. E entre as minhas lembranças desse época está aqui, ó. Entre as minhas habilidades, eu fui vice-campeão carioca universitário de futebol. Quer dizer, um diploma aqui, e só não fomos campeão por causa do juiz. Ele marcou 2 pênaltis contra a gente, podia ter marcado a favor da gente, mas não marcou contra, e nós ficamos vice-campeões.
Mas eu era considerado um belo jogador de futebol, mas os plantões acabaram com a minha resistência, né? De modo que eu pouco deixei o futebol e o Brasil, provavelmente, a seleção brasileira perdeu um forte candidato, né? O meu tema é esse. Eu tenho dado palestras desse... Eu fui editor de uma revista durante 8 anos. O meu orientador lá em Nova York era editor do Jornal Americano de Saúde Pública. Então, durante muito tempo, eu estudava pensando em publicação. Aí eu comecei a só pensar em estudar um tema se eu fosse publicar. Tá? E quando você publica, você tem que ser... Você tem algumas características que eu vou mostrar, mas você tem que... Quando você estuda bem um tema, ninguém conhece melhor esse tema do que você. Tá? E essa minha passada nos Estados Unidos me fez... Eles lá só pensam em publicar, porque eles só conseguem recurso para pesquisa se publicam. E quando eles conseguem recurso para pesquisa, eles aumentam o próprio salário. Porque no Brasil você não pode pedir um recurso e colocar você como beneficiário. Mas nos Estados Unidos é a regra, porque a universidade paga a cada professor um salário base. E diz assim, ó, vocês têm que conseguir recurso, porque essa universidade não tem recurso para pagar para a pesquisa de vocês. Vocês têm que conseguir. Aí eles conseguem o recurso, e esse recurso paga o professor que pede, o professor contrata um chefe de equipe da pesquisa, que é um professor assistente, o professor assistente contrata um estatístico, e está formado o grupo núcleo para coletar os dados e fazer um estudo muito bem feito. Né? Então, logo no começo, eu comecei então, a pensar ciência como ciência-publicação. O que existe publicado, existe. O que não existe publicado, não existe. Agora, para publicar, a sugestão que é fazer um bom texto. O que é um bom texto? E como aprender a fazer um bom texto? Se você perguntar a professores de redação científica, cada um vai ter uma opinião. E eu estudei muita metodologia do ensino, sabe? E a gente discutia muito, tinha um grupo aqui em Brasília que discutia muito isso. E nós vimos claramente a diferença entre ensinar e aprender. Não são sinônimos. Né? Você ensina, o aluno não presta atenção, e o aprendizado é que é a chave da história. Depende da pessoa. Você não é... Você tem que ter um envolvimento para aprender, sabe? Então, eu vou ensinar para vocês o que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ter sabido na época que eu comecei a minha vida acadêmica. Né? Então, eu vou relatar a minha própria experiência e eu sou um eterno escritor iniciante. Eu digo a vocês, quando eu tenho que escrever, não é um processo fácil. Eu tenho minhas dicas, que algumas eu vou passar para você. Agora, eu gosto muito de refletir sobre o assunto. Essa palestra, por exemplo, eu tirei de uma outra palestra, mas eu modifiquei ela quase toda, com algumas pequenas mudanças, retirar alguma coisa, colocar... E chego à conclusão seguinte, você não aprende algumas coisas, mas aprende outras. Eu vou mostrar para vocês o que vocês podem aprender na minha palestra, que é muito útil para quem vai escrever um artigo científico, não só quem vai escrever, mas quem vai ler um artigo. Porque a leitura é uma grande dificuldade do estudante de medicina, é saber ler para aproveitar o tempo o tempo do médico é cada vez menor. Então, você tem que ter uma produtividade maior na leitura. Tá? E eu descobri que eu não sabia ler até dominar esse conhecimento que eu tenho hoje. Né? Tá? Conflito de interesse não tenho nenhum. Eu sou autor de livros sobre o tema, a professora Mariana aí leu os 3 livros que eu tenho outros.
Agora, não envolvem conflito de interesse. Por que não envolve? Aqui está a definição de conflito de interesse. Ele existe quando alguém tem um relacionamento financeiro ou pessoal, ou partidário, que entre pessoal, que influencia inadequadamente suas ações. Eu tenho participado em alguns convites mesmo, em que a universidade não é um local para partidarismos, é um local para você ver prós e contras de uma opinião. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o roteiro da minha palestra. Rapidamente, eu vou mostrar as qualidades do bom texto. Quais são essas características? E essa estrutura é que é possível aprender. Como é que você se constitui num bom leitor? Eu não saberia dizer. Como é que você fica um bom escritor? Eu tenho algumas ideias, mas a estrutura do artigo científico é muito clara. Eu vou mostrar para vocês. Depois vou falar um pouquinho sobre a submissão do artigo, porque envolve algumas mudanças no que você escreve. E vou avaliar a avaliação do artigo, porque você deve escrever para ser avaliado. Quando se publica, então ciência, eu disse, ciência da publicação. Não publicou, não é ciência. Agora, você para publicar, vai ser avaliado. Tá? E vou terminar aqui com como melhorar a escrita. E dentro desse quinto item, eu vou dar alguns conselhos, vou dar 3 conselhos que, para mim, são os conselhos, quem seguir vai ser autor de belos textos, mas vão ser os últimos slides da palestra. A primeira então, parte minha palestra vai ser as qualidades de um bom texto. As qualidades de um bom texto, quer dizer, um texto tem que ser claro, para quê? Para o sujeito entender da primeira vez. Você pega um texto, tem que ler e reler e tentar entender o que o sujeito pretendeu dizer, é um mau escritor. Né? Tem que ser conciso, para não fazer você perder tempo lendo. Tem que ser imparcial, eu que digo antes, você não pode defender uma ideia e não colocar a opinião oposta. A opinião. Você não pode tentar, você tem que tentar, você fortifica a sua tese se você tentar invalidá-la. Quando você não consegue invalidar, a sua tese está mais fortificada. Tem que ser exato. Eu tenho um exemplo de quando eu fui editor e eu dou muito parecer, né? Dava mais que agora eu não tenho tanto tempo para aparecer, mas eu dava muito, e eu sempre guardei os bons textos e os textos ruins. Porque como eu sou professor e como eu dou muita palestra, eu ensino muito através de erros e acertos. Tá? Então, nesse meu livro, que tem 400 páginas de artigos científicos, tem muitos exemplos de como fazer e como não fazer. Logicamente, eu não identifiquei quem não fez, quem fez mal. Porque é muito comum você mesmo que trabalha nisso, você pega um texto e fala, hoje eu faria melhor. Né? Mas a exatidão é um problema. Eu peguei um artigo em que havia no texto, está escrito o seguinte, tem um dobro de mulheres, e na tabela tem um dobro de homens. Então, essas coisas de números, você tem que... A credibilidade do artigo vai para zero se você faz um erro desse tipo, porque as pessoas pensam que você não tem cuidado de escrever. Portanto, não tem credibilidade no resto do artigo. Bom, essa qualidade da elegância, para mim, é fundamental. Eu quero escrever para encantar quem lê, para a pessoa ficar satisfeita com o que eu escrevi. Então, eu vou dar 3 regras para você serem elegantes. Mas vai ser as 3 últimos slides da palestra. E tem que ter linguagem adequada. Você não pode ter uma linguagem chula. Você tem que ter uma linguagem das normas da elite da redação científica. Né? E o que eu vou, daqui para frente, eu só vou falar, principalmente na sequência lógica.
E essa sequência lógica é uma coisa facilmente entendível. Tá? Então, vou passar para a estrutura do artigo científico. Qualquer comunicação tem começo, meio e fim. E no Brasil, há anos atrás, as normas científicas eles diziam o seguinte: você tem que. Todo trabalho de tese, de dissertação, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Que, na realidade, a introdução é o começo, desenvolvimento é o meio e a conclusão é o fim. Mas na área da saúde, nas áreas básicas em geral, química, física, biologia, você não divide em três partes, você divide em quatro. E é introdução, método, resultado e discussão. Então, o modelo IMRD. É uma estrutura, então, que foi desenvolvida no século XX, e aqui embaixo, para quem tem o meu livro, tudo que eu tenho, que eu tirei de lá, eu coloco a página página 27, tem essas coisas que eu disse aí. E aqui eu coloquei do lado as normas da ABNT para textos, introdução, desenvolvimento e conclusão. A discussão tem várias partes. A última parte da discussão, pode não ser a última, mas tem uma conclusão aqui no final. Então, na realidade, o desenvolvimento, nesse modelo com quatro partes, esse desenvolvimento tem método, resultado e discussão sem a conclusão. Tudo está nesse Dzinho aqui, desenvolvimento. E eu orientei uma moça excepcional, que é uma bibliotecária, que hoje é bibliotecária-chefe da Rede Sara, Luciana Solassi. Essa moça quis estudar uma revista brasileira. E nós começamos a estudar a estrutura de uma revista brasileira. Tá? Ela já sabia dessa minha ideia do IMRD, então nós queríamos saber como a estrutura IMRD foi adotada numa revista brasileira. Escolhemos uma revista que tinha mais de 100 anos. Quer dizer, era centenária, né? Era quase centenária na época. Hoje é centenária. Que foi os Anais do Instituto Oswaldo Cruz. E ela começou a trabalhar num grupo e fez um grupo controle. Esse grupo controle são as grandes revistas de clínica médica, que são semanais. São duas americanas e duas inglesas. As americanas são New England e o JAMA. E as inglesas são o Lancet e o British Medical Journal. Tá? Ela começou a estudar, então, o grupo controle, como era a estrutura desse grupo controle. E também como era a estrutura nos anais do Instituto Oswaldo Cruz. Para surpresa dela, ela viu que, e eu já sabia disso, mas tinha esquecido, porque eu vivi essa época. Né? Os anais pararam por alguns anos. E quando voltaram, já tinha a estrutura completa. O editor já estava habituado à estrutura e exigia, colocou nas instruções dos autores, e queria os artigos todos nessa estrutura IMRD. De modo que a primeira parte do trabalho dela, de pós-graduação, não podia ser feito. E nós resolvemos estudar só o grupo controle. Tá? E publicamos nessa revista aqui, de grande impacto, de revista de bibliotecas médicas. Tá? E aqui está a Luciana Solassi e Maurício Pereira. E o título era a Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, a estrutura disso, e uma visão de 50 anos. Quer dizer, na realidade, foi uma visão do século XX. Tá? E aqui está o resultado dela, e como ela fez essa pesquisa. Ela escolheu um ano, né? Ela deu uma olhada nas revistas e viu que, quer dizer, ela começou em 1960. Para cada revista, ela fez uma amostragem sistemática. Vamos dizer, de cada 10 números, ela escolhia um. Depois mais 10, escolhia um. E lia os artigos originais. E viu que ela começou em 1960. Tá? Então, esse verdinho aqui é o JAMA. É o que tinha 15% de estrutura IMRD. E o maior aqui é um desses aqui, New England. Né? Tá. Então, tinha 40%. Então, em 1960, dependendo da revista, a estrutura variou entre 15% e 40%.
Aí ela foi fazer cortes verticais, cortes transversais, como se diz, foi vendo a estrutura para tal. Em 1935, nenhuma revista tinha estrutura. Quer dizer, você mandava o artigo publicar, você decidia quais eram os subtítulos. Houve na física, na química, eles também adotaram isso aí. Então, os editores conversando entre eles, eles começam a adotar o que acontece nas áreas de sucesso. Né? De modo que essa foi a nossa explicação para ver essa mudança para a IMRD. Agora, vocês olham, depois de 60, ela continuou fazendo cortes. Né? E na década de 70, praticamente todas as revistas já tinham IMRD. De modo que, quando você vai publicar, já sabe que ele vai avaliar o teu artigo nessa estrutura. Então, essa estrutura, você conhecendo bem, ela facilita todo mundo. Porque eu sei, quando pego um artigo, que no final da introdução tem objetivo. Vou mostrar para vocês. Tá? O revisor sabe também, o leitor também. O leitor que domina a estrutura. Né? Então, vale a pena dominar essa estrutura, porque você lê muito mais rápido. E como manter a objetividade na redação? O artigo original conta uma história. Tá? Agora, a parte principal do artigo é o objetivo. Da pesquisa, o objetivo. E do artigo vai ser também. Ele pode ser expresso com pergunta. Eu falo para meus alunos para fazer o objetivo com pergunta, que facilita a redação. A conclusão vai ser uma resposta para a pergunta, sabe? E evitar vai ver de assuntos. Você escolhe. Eu vou mostrar então para vocês aqui, ó. Ó, eu dei um exemplo de perguntas sobre demência senil. Em ciência, você tem dois tipos de estudos. Ou você descreve alguma coisa, ou você estuda a associação, por exemplo, de um fator prejudicial e uma doença, de um fator durante a doença e a morte. Você estuda associações. Então, são os dois tipos. Ou você descreve, ou você explica. Explica, em geral, quais são as suas causas. Né? Então, a pergunta 1 é uma pergunta descritiva. Como estão distribuídos os casos de demência senil na população? Então, você quer saber se predomina. Você vai num livro de clínica médica, tem o epidemiologia ali, tem um item epidemiologia. O que vai ter? Vai dizer assim, a demência senil tem mais mulher que homem. Então, ele vai descrever as características da população dessa doença. E da pergunta 2 a 7, são perguntas mais de explicar. Tá? Por quê a demência senil está distribuída da maneira como está distribuída? Ela pode ser evitada? Então, você vai estudar alguma coisa que evita a demência senil. Então, você vai estudar dois fatores, duas variáveis, dois eventos. Quais fatores favorecem o desenvolvimento da demência senil? Então, eu coloquei aqui umas perguntas muito gerais, as perguntas que você faz, principalmente para doença nova, tá? Que você sabe pouco. À medida que você vai andando, você vai ter doenças mais específicas. Por exemplo, o exercício físico regular e o envelhecimento saudável estão associados? Estão relacionados? As pessoas que se exercitam regularmente têm velhice mais saudável? Então, essas perguntas entrariam no final da introdução, onde tem objetivo, onde é objetivo. E no final da discussão, você responde se tem ou não. Tá? Eu vou mostrar como é que você chega do objetivo até a conclusão. Então, que tipo de informação se espera encontrar no artigo científico original? São 4 partes, né? O que e porquê do artigo vai estar na introdução. Por quê? Por que você escreveu? Método, como foi feita a pesquisa? O que você encontrou? E o que significa aquilo que você encontrou? Tá? Então, você aqui, resultado é o teu, para você, o dado mais importante é o teu resultado. Um minutinho.
intervalo, Maurício? Por favor. Tá, vamos fazer um intervalo, gente, de 5 minutinhos? Vou aproveitar para dar boa noite aí. Boa noite, Cláudia. Vários alunos aqui, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar pelo chat, que a gente vai passar para o professor no final. E a gente vai passar aqui a lista de presença, tá? Para o evento de hoje, aproveitar que teve esse intervalo, vou botar aqui no chat o formulário. Lá tem um espaço também para sugestões sobre temas que vocês gostariam de ver. Isso é aberto também tanto para professores, técnicos e alunos. Então, se vocês quiserem certificado, é preciso preencher esse formulário também com o nome completo para sair no certificado de presença. Se tiverem alguma dúvida, também podem falar aqui. Olá, melhorou? Olá, Mariana. Continuamos? Continuamos, podemos continuar. Então, retomando, aqui está a introdução, método, resultado e discussão, o que contém cada seção do artigo. E agora, em cada um, eu vou mostrar
a estrutura de cada parte da seção do artigo, né? Então, na introdução, você evita falar coisas que têm livro-texto. Não começa o seguinte assim, não. A tuberculose é um grande problema de saúde pública causado pelo bacilo. Nada disso, não. Todo mundo sabe. Você vai justificar a pesquisa. Então, a apresentação do problema ou do tema em ligação com a literatura é para justificar a pesquisa, não é para você rever a literatura. E no final da introdução, é objetivo. Um método, você pode ter essas 7 coisas, pode ter menos. Se não tiver intervenção, por exemplo, não tem o número 4. Se não tiver estatística, não tem o 6. O que foi feito de estatística? Mas esse tipo de alinhamento é que dá o potencial do trabalho para responder algumas perguntas. Isso estuda em epidemiologia. Né? Há 2 tipos de delineamento, experimental e observacional. Então, dominar essas coisas auxilia a fazer um bom artigo científico. Né? Como é constituir a amostra de participantes, como os dados foram coletados, e a parte ética, né? Se passou ou não em comitê de ética. Resultados, você tem 3 grandes parágrafos. Características da amostra estudada, responder ao objetivo e alguma coisa interessante adicional. E na discussão, você vai comparar com o que tem na literatura, para ver se só o que é bom na literatura. Tem muita coisa ruim. Então, tem que ter uma avaliação metodológica da própria pesquisa e das outras pesquisas. Você sabe que a pesquisa é ruim, como é que vai comparar resultado? E o significado dos achados e a conclusão. Então, que pode especular, pode levantar coisa. Ninguém sabe mais o assunto do que escreve sobre isso. Então, é a hora de você colocar algumas especulações sobre ele. E completa o artigo com resumo. Aqui está um resumo estruturado. Eu gosto do resumo estruturado, porque é bom. Estruturado quer dizer o seguinte, é que onde está o abstract aqui, tem um subtítulo, tem um título para cada parágrafo. Objetivo, método, resultado e conclusão. Pode ter mais coisa. O JAMA, por exemplo, já está aceitando tabela e resultado. Antes ninguém aceitava. E completa o artigo com o que o editor pede. São as referências bibliográficas, palavras-chave, às vezes pede, às vezes não. Um bom título, porque o título é o resumo menor que existe do artigo. Tá? E a ordem dos autores aqui se decide entre eles. Aqui embaixo, então, como eu disse antes, no meu livro, tem as páginas onde essas coisas estão desenvolvidas. Esse é o último slide da estrutura. Quer dizer, o que a estrutura auxilia? Auxilia a redação científica. Então, você já tem uma estrutura para a redação. Você vai só preenchendo aquilo ali. E também, se você for a grande dificuldade atual é você saber fazer a leitura crítica de textos científicos. Você viu a pandemia aí, mostrando um medicamento que usa, que não usa, se funciona, se não funciona. Quer dizer, está uma balbúrdia completa, porque na pandemia, quem está mandando mesmo são os políticos. Os técnicos, os cientistas, eles sabem que existe uma evolução de conceitos. Quando um artigo aparece, esse artigo é contestado cientificamente. Às vezes ele tem coisas boas, mas às vezes o método não foi tão bom. Então não tem uma evidência forte. Os científicos, os pesquisadores, é que conhecem a literatura.
Tá? E eles estão tendo uma voz muito baixa. Os governadores estão loucos para comprar a vacina. Tá? Então, dá essa confusão toda. Não precisa de mostrar nem a avaliação de vacina que eles querem comprar. Tá? Mas a leitura crítica vai ser um dos nossos grandes aliados do médico e do profissional de saúde em geral. Porque, pela leitura crítica, que você vai avaliar é se alguma coisa deve ser usada ou não na prática. Né? Então, quando você lê, você tem que ter alguma maneira de não ler coisa ruim. E só vai ler coisa boa se você puder fazer uma triagem. E a estrutura do artigo científico serve para isso. Né? Você vai submete o artigo ao periódico. Leitura obrigatória. Instrução aos autores do periódico. Tem que ler. É feito quando você aluga um apartamento, você tem um contrato. Você tem que fazer ali, você tem que ler, senão você vai ser roubado. A mesma coisa no Instrução aos Autores. Você tem que ler para o editor não ficar zangado com você. Você mandar uma coisa que ele não quer. Tá? E tem uma leitura sugerida que são as normas de Vancouver, que estão as normas de Vancouver, elas chamam de Vancouver porque a primeira reunião dos editores médicos para fazer essas normas foi na cidade de Vancouver, no Canadá, em 1978. E a primeira norma saiu no ano seguinte. E cada ano ela é mudada um pouquinho. E aí vai no site que tem a versão atual. E aqui está o nome do norma de Vancouver, é o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. Tá? Então, isso aqui é uma cópia do que está na internet. Tem muita informação boa. O que eles exigem, os editores? Que esse texto enviado para publicação nunca tenha sido publicado. Não mandar para duas revistas ao mesmo tempo. Assina que você transfere direitos autorais para eles. Aprovação do texto por todos os autores que estão listados lá. Tem que mandar uma assinaturazinha. Que houve respeito aos aspectos éticos. E que não tem conflito de interesse. Ou se tem, explica. Formato IMRD. Eles não aceitam textos longos. Perguntas: o texto está acompanhado de referências, tabelas e figuras. As referências estão no formato adequado. Isso quando chega à revista, quando o artigo chega na revista, tem uma secretária bem treinada que vai ver isso aqui tudo. Se todas as referências estão citadas no texto, o limite de referência foi obedecido, também o número de ilustrações foi obedecido, e se as tabelas, figuras e legendas estão adequadas. Se não estão adequadas, não é avaliado. Agora, você vai ser avaliado quando manda o artigo. Então, submeta o texto para a revista que publica o tema do seu artigo. Jornal de pneumologia, mas o teu artigo é de ortopedia. Não vai para pneumologia. Né? O texto será avaliado por especialistas. Você manda mensagem e não vai como anexo. Você não vai explicar. A explicação tem que estar no texto. Faça com que o texto contenha respostas para as perguntas que o revisor provavelmente fará. E olha aqui, ó. Aqui está você, começando a sua publicação. Olha quem está te esperando lá. Você tem que passar esse corredor polonês aí até o trabalho ser aceito aqui lá. Quando chega na revista, então, o artigo é visto pela secretaria. Se ele passa essa primeira triagem, vai algum editor principal, ou auxiliar, ou acessório, ele vai, então, ver se o tema está adequado, se é o artigo original, se é interessante, uma pequena avaliação. Se ele passa por ela, vai para especialistas, para dar opinião.
Então, essa avaliação inicial vai classificar o artigo. Se a qualidade é muito boa, o artigo eu aceito. Se não é tão boa, mas é boa, ele vai para a revisão dos pares. Se regular ou ruim, é rejeitado logo. Às vezes não é só regular ou ruim, é que os temas eles se esgotam. Às vezes o artigo é bom, mas não tema esgotado. Aí o editor não quer, porque ninguém vai citar o artigo. Então, a revisão por pares está cada vez mais difícil você passar essa etapa. O percentual de rejeição em revistas boas é mais de 90%. Em geral, eles usam dois tipos de revisor. Um da área e outro de metodologia. Tá? E qualidade dos textos aceitos. Alta relevância, originalidade e oportunidade. O especialista vê isso. Solidez do método e da argumentação que sustenta a conclusão. Quer dizer, a conclusão é boa quando ela é bem sustentada na discussão. E a redação é excelente, fácil de ler. Se não é fácil de ler, o editor não gosta do artigo. Características que prejudicam o conceito do artigo. Ilustrações ruins. Fotos ruins. Texto longo. Esse é o mal do brasileiro. Muita abreviação. Muito número no texto. Número no texto é cansativo, sabe? Figuras dispensáveis. Às vezes você fala no texto e coloca figura e coloca a tabela, a mesma coisa. Erros de gramática, falta de coerência na redação e não seguir normas da revista. Quando você não lê a instrução, você não segue as normas. A revisão por pares, então, é um instrumento de avaliação da qualidade do artigo. É fundamental para o processo de publicação. Ela está sendo muito debatida hoje em dia, mas tem duas coisas que a revisão por pares ela faz bem. Na recusa de artigos muito ruins. E quando o artigo é selecionado, passa para a revisão e tem muita sugestão. Tá? E a tendência é melhorar a clareza e a precisão dos artigos selecionados. É comum o avaliador generalizar para todo o texto, rotulando de má qualidade, quando se depara com omissões, erros e correções. Não dê essa oportunidade ao avaliador. Quais os tópicos mais enfocados pelos revisores? Aí você vai para o IMRD. Vocês vejam o New England. Analise o New England. A introdução é muito pequena. A introdução é do tamanho do resumo. Um resumo que, em geral, o resumo tem limite de 250 a 300 palavras. Né? E o objetivo tem que estar claro, bem definido e coerente. E está no final da introdução. O método, se ele é válido, se você controla os erros, como é que você controla os erros? Então, você bota aqui o que você fez para evitar os erros comuns nesse tipo de trabalho. Aí, os resultados são adequados, a discussão é relevante, concisa, conclusão justificada, referências apropriadas, a redação aceitável em boa fluência. Na avaliação final dos editores, ele aceita com alterações mínimas, é raro. Aceita com alterações de nova revisão por pares. Quer dizer, quem fez a revisão, fez as perguntas, ele vai ver de novo as respostas. Rejeição com oportunidade de reapresentação. Raro. Rejeição sem possibilidade de apelação. Muito comum. Se a alternativa for rejeição, o que fazer? A experiência mostra que não adianta apelar.
O editor, em geral, ele não é um trabalho voluntário, tem muito trabalho, e se ele for responder a toda aquela ação, ele não faz outra coisa. Melhor seguir o samba de Ataúfo Alves. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Refeito do choque, revise o texto e envie para outro periódico. Como lidar com editores se a alternativa for a aceitação do artigo, com revisão? O autor terá de lidar com as tentativas de mudança de seu texto, para bem e para o mal. A maioria das sugestões são muito boas, mas tem muita sugestão ruim também. E você tem que ter jogo de cintura para aceitar o bom e responder delicadamente por que você não aceita o ruim. E os revisores e editores são seres humanos. Tem dia que está de bem, tem dia que está de mal, está triste, está alegre. Então, você tem que ter sorte. Usar competência e tato para não despertar animosidade e não criar problema onde não existe. A melhor maneira de lidar com um editor é fornecer o que ele pede. Algumas coisas estão nas instruções dos autores. Tá? Isso é o que está dito aqui embaixo. Na submissão, entregar texto claro, conciso e adequado, em acordo com as normas do periódico. Diante das recomendações de alterações do texto oriundas do editor, seguir a mesma conduta, fornecer o que se pede. No caso, reformular o texto, tendo como roteiro as sugestões recebidas. Em sugestão que afeta negativamente a qualidade do artigo, isso também é comum, apresentar respeitosamente o motivo do não acatamento, ponto por ponto. Cada crítica você copia, responde e diz como é que ficou o texto. Agora vamos para o final. Nesse final, então, é que eu vou dar os 3 bons conselhos. Como é que melhora a escrita? Praticando a escrita. Eu tenho encontrado muita gente que quer ser escritor que não consegue ler, que não gosta de ler. Você tem que se tornar um bom leitor. Leitura é dica para ter bom desempenho em redação. Olha aqui a pessoa satisfeita lendo. Então, você tem que fazer alguma coisa para se tornar um bom leitor. Um leitor que você tenha vontade de ler. Porque a leitura é um dos prazeres mais baratos que existe. E a leitura te leva para uma viagem sem sair do lugar. E a leitura te emociona. Eu fico, meus neurônios ficam eretos quando eu leio um bom texto. E, então, para escrever, tem que ser um bom leitor, porque a leitura facilita a redação, aumenta as suas palavras que você usa. Olha o menino aí, você tem que fazer um texto para quem lê ficar desse jeito, satisfeito da vida. O argentino Jorge Luiz Borges, que foi um candidato a prêmio Nobel de literatura, ele não ganhou, não. Mas era um jeito muito bem avaliado. Se lemos algo com dificuldade, o autor fracassou. Eu gosto muito dessa frase, porque eu, quando era mais novo, eu li um texto que eu não entendia, eu achava que o cara era mais inteligente que eu, por isso que eu não entendia. Hoje eu digo assim, ele fracassou. Ele não conseguiu se fazer claro. Ao escrever, pense no leitor, que ficará encantado, agradecido, se o texto contiver só informação relevante, bem organizada, concisa e claramente apresentada, e, na discussão, suficientemente explicada. Quais são os auxílios para a redação? Tem centenas de auxílios aqui nesse site. Coloque no Equator, no Google, que sai essa... Aqui tem, então, os guias para redação. E tem esse livro aqui que vocês conhecem o autor agora. Tá? Ele tem quase 400 páginas e eu vou fazer um
uma propagandazinha dele. Olha aqui, ele tem 24 capítulos. Os 3 primeiros capítulos vão mostrar como é que funciona a ciência. Tá? Do 4º ao 8º, foi o que eu mostrei hoje para vocês. A estrutura do artigo científico, introdução, método, resultado, discussão. E depois um capítulo para cada seção do artigo. Referência, título, autoria, resumo e palavras-chave. Aí vai até o capítulo 13. Capítulo 14 é escolher periódico, complementar o artigo para o periódico, submeter ao artigo para o periódico e como é que você vai ser avaliado no artigo, na revista. Tá? No capítulo 18 a 19 e 20, são aspectos técnicos de tabela, figura e ética, questões éticas de publicação. E os 3 últimos capítulos são um fecho. Vale a pena publicar artigo científico? Vale. Você vai ser conhecido. Você vai chegar num lugar em que... Como é que você, no interior de não sei aonde, você não tem uma pessoa que lê o teu artigo? E te convida. Você viaja por isso. Dá palestras. Como ter o artigo aprovado, e alguns macetes aqui. E capítulo 24, cada capítulo desse tem no final tem as dicas. E no capítulo 24 tem a síntese das dicas dos 24 capítulos. Tá? No primeiro capítulo, página 1 do meu livro, eu cito essa frase. Cada capítulo começa com uma frase de alguém célebre. Somos aprendizes de uma arte na qual ninguém se torna mestre. Ele estava falando sobre o quê? A propósito da arte de escrever. Quer dizer, um escritor conhecido e que escreve bem gostava também de falar sobre essas coisas, sobre a arte de escrever. E que todos nós somos aprendizes e ninguém se torna mestre. Você quer publicar? Tem que ter o que divulgar. Se você fizer uma pesquisa, tem. Se tem, vale a pena publicar. Você tem as recompensas. Conseguir publicar requer conhecimento de como relatar a pesquisa. Essa estrutura que eu dei para vocês. Em redação científica, é melhor não improvisar. Essa estrutura foi condensada. O método científico está na base da estrutura do artigo científico. O método científico é uma série de etapas de pesquisar. E você tem que transferir esse método científico para o texto do artigo. E a estrutura permite isso. Agora, até hoje, eu disse a vocês, eu tenho trabalho para escrever. A primeira versão do que eu escrevo eu não mostro para ninguém. Tão ruim que eu acho que é. Então, requer envolvimento para continuar, fazer a segunda e outras versões, e paciência. E boa sorte, né? Aqui está, você tente a perfeição. Olha a BIC. Às vezes é só fazer o básico bem feito. A BIC foi feita em 55 e olha aqui. Não mudaram mais. Está tão bem feita que não mudaram mais. Então, tente a perfeição. O que é a perfeição? Quem me ensinou o que é a perfeição, quem me deu a melhor definição, foi a professora Sônia Gomes Pereira, mãe da professora Mariana, que ela me disse o seguinte, que perfeição foi de um arquiteto da Idade Média, chamado Alberti. Ele disse que uma coisa é perfeita quando você se colocar ou tirar, piora. Então, procurem atingir essa perfeição. E as 3 regras para bem escrever. E eu vou terminar com essas 3 regras, para vocês fazerem um texto elegante. A primeira é revisar. A segunda é revisar. E a terceira é revisar.
É isso aí. Muito obrigado. Fiquei feliz de dar essa palestra para vocês. Obrigada, Maurício. Obrigada aí. Menção à minha mãe também. Gente, a gente vai abrir agora para perguntas, vocês podem colocar no chat, tá? Obrigada pela apresentação. Depois, no final, a gente vai fazer uma reunião de família para conversar sobre a tosse. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Posso fazer? Se Por você favor. quiser, Maurício, pode encerrar o compartilhamento de tela. É só clicar no parar a apresentação. Isso. Pronto. Atualmente a gente tem, né, uma pressão, continua tendo uma pressão enorme para publicar e o número de artigos cresce muito, né? Então a competição para publicação também aumenta muito. E aí, eu não sei se você já teve a experiência com isso, mas tem algumas revistas que surgem e que agora você paga para ter o seu artigo publicado. E, obviamente, elas muitas vezes não têm o mesmo critério de qualidade das revistas mais renomadas, ou mesmo, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre essas revistas que são revistas científicas, geralmente elas não pontuam tão bem na CAPES, né? Mas é uma publicação, né? E se vale a pena ou não pagar para publicar nesses casos. Ô, Mariana, olha aqui, a tendência está sendo publicar, pagar para publicar. Houve uma reação contra uma revista chamada PLOS. PLOS são as iniciais de Public Library of Science, Biblioteca Pública da Ciência. Então, eles receberam 10 milhões de dólares para fazer uma revista PLOS que não cobrariam nada. Tá? Porque as revistas, o meio de publicação está dominado por revistas particulares de países desenvolvidos. Então, essas revistas particulares, elas não têm trabalho nenhum, elas recebem o artigo pronto. E tem uma estrutura de divulgação que não é simples, mas elas só investem na divulgação, principalmente na divulgação, vamos dizer assim. E elas estavam cobrando cada vez mais caro, e a PLOS é uma reação a isso. Mas a PLOS não conseguiu, depois dela, não conseguiu mais recursos. E para a PLOS continuar, teve que começar a cobrar. E está acontecendo uma coisa ruim para países subdesenvolvidos como o nosso, países de renda média. É que os países ricos eles estão se organizando e as universidades têm dinheiro, elas começam a lidar diretamente com as editoras e conseguem preços menores, melhores, porque publicam muito lá. Então, os preços para os demais países estão aumentando. E as revistas que não cobrarem não têm outra maneira de sobreviver. Então, a tendência vai ser você cobrar, vai ser a norma. Já tem revista brasileira cobrando. Mesmo revista que recebe auxílio do CNPq e tal, estão cobrando. Porque ela não consegue sobreviver sem isso aí. Mas aí, existe também outro tipo de revista aí no meio. É que entram revistas novas, te convidando para editor, convidando para não sei o quê, convidando tal, você. E desconto para publicação tal. São revistas predatórias, sabe? Então, você tem pago, você tem a revista boa que está cobrando, e você concorre para pagar os custos da revista, e as revistas ruins estão começando. Então, uma das regras é não mandar artigo para a revista que está começando. Porque, às vezes, é só uma armadilha para eles ganharem dinheiro e depois parar a revista. Tá? Agora, as revistas tradicionais vão cobrar. As que não estão cobrando vão cobrar. Pelo menos essa está sendo a tendência até agora. A não ser que eu mude alguma coisa que não é esperado. Obrigada. Vai ficar com o número de publicações, né, aumentando absurdamente, vai ficar cada vez mais importante a interpretação crítica desses artigos para avaliar a qualidade, né? É um ponto fundamental. Isso aí. Isso está sendo um problema de todo mundo. O país desenvolvido ele está fazendo o seguinte: ele obriga o médico, para continuar a ter licença, a fazer cursos. Então, ele faz um curso, ganha alguns créditos. E ele tem que, num tempo X, ter tantos créditos. É uma maneira de você fazer com que a pessoa. Eu fui para Brasília
e fui para Brasília com a faculdade estava começando quando eu fui. Eu fui professor de clínica médica lá, de semiologia. Tá? Então, eu vi aqueles alunos sabendo nada. Eles iam para o interior. A pessoa que vai para o interior, ele logo encontra uma maneira de ganhar dinheiro, quer dizer, alguns, né? Aí compra o aparelho, lá em São Paulo, em Brasília, ele não sabe ler o aparelho. Então, atualização é muito difícil. Tá? Então, os países eles estão brigando, você não vai ter licença se você não tiver esses cursos. Tá? Agora, uma outra maneira é que a medicina baseada em evidência, a medicina de evidência, o que é? É você saber formular uma pergunta, saber buscar a resposta na literatura científica, e uma terceira etapa, você avaliar o que é bom e o que é ruim. E na quarta, você passar para utilizar na sua prática. De modo que você utilize coisas. Então, nós estamos nessa fase aí de aprender a avaliação crítica. Não é fácil. Tá? Mas existe já esquemas bem. Eu tive experiência em Brasília, eu conheci o Papa da medicina baseada em evidência, que se chama. É um canadense. Tá? Ele foi dar um curso em Brasília, assistir, e ele tinha desenvolvido um esquema chamado de epidemiologia clínica. Você aplica os conceitos de epidemiologia em clínica. E era um curso de cinco questões que você desenvolvia. Um deles é, por exemplo, como separar a terapia útil da inútil, da umema nociva. Eram títulos muito bons. Já existe muita coisa aí. Eu acho que daqui para frente, como a internet vai ser cada vez mais livre aí, mas isso aí, né? Tem que ser, você tem que entrar nisso aí, porque não, o médico cada vez tem menos tempo, o profissional de saúde cada vez tem menos tempo, vai precisar, quer dizer, se desenvolver, ele não ser um analfabeto metodológico, ele tem que ser alfabetizado em metodologia, porque no curso de graduação não é dado isso. Curso de graduação é uma série de informações que você tem que decorar e desenvolver algumas habilidades. Agora, você tem que formar o sujeito para a vida toda. Então, tem que voltar para a análise crítica da informação científica. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta do professor Leonardo, e aí depois a gente segue para o encerramento. Léo, pode falar. Boa noite para todo mundo. Agradecer ao professor Maurício, né, pelo compartilhamento, né, dessa sua fala, dessas suas falas, né, e acho que a Mariana tocou num ponto importante nessa questão dos recursos, né, como se não bastasse todo esse desafio com a língua, com o próprio processo, né, de fazer ciência, ainda tem muitas vezes esse gargalo, né, talvez limitador, do custo, né, para a publicação. Acho isso muito relevante. Mas eu queria fazer um comentário que, muitas vezes, né, nas boas revistas, mesmo isso, eu estou extrapolando, né, para o cenário da produção de ciência na área não necessariamente da medicina. Em outras áreas, né, as boas revistas, mesmo quando você tem a recusa do trabalho, ele muitas vezes vem com bastante comentários, né, feedback dos revisores. E isso, muitas vezes, ajuda muito a crescer o trabalho. Né? Então, você faz uma primeira submissão, toma, né, de lavada ali dos revisores, mas quando você vai reparar, todos os revisores fizeram contribuições muito pertinentes. Então, você muitas vezes consegue utilizar esse feedback, obviamente você vai reformular, vai revisar, né, como o senhor bem colocou, reformular o texto e apresentar novamente, ou naquela revista, eventualmente, ou até numa outra revista. Eventualmente, até numa revista, talvez, de impacto maior. Né? E isso é um aprendizado muito rico, né? Perceber que existem essas possibilidades também. Né? A recusa, por si só, seca, né? Ela talvez possa estar dizendo muito, a menos que você tenha feito, né, um trabalho totalmente fora, desviando daquelas regras ali da publicação,
muitas vezes ela pode denotar, né, uma revista talvez não tão compromissada, né, com uma qualidade talvez um pouco mais é, questionável, mas as boas revistas, geralmente, mesmo quando recusado, o trabalho vem com muito feedback. Né? Isso, muitas vezes, eu já tive experiência, né, no grupo de pesquisa, que esses feedbacks, às vezes, mudam completamente, né, a visão que a gente tinha do trabalho. Por conta daquele feedback, a gente muda a perspectiva e consegue elaborar um trabalho diferente, né, para submissão numa outra revista e ser, né, publicado. E outro ponto que eu também que o senhor chamou a atenção foi, muitas vezes, né, para as respostas dos revisores, a argumentação textual, ela, muitas vezes, é suficiente, né? Você não precisa voltar para a bancada. E acredito que no caso, né, das publicações de medicina, muitas vezes isso nem é possível, né, de você retornar para o laboratório, para a bancada. Eventualmente, né, pontos que os revisores levantam, eles conseguem ser respondidos na contestação textual mesmo, né, como o senhor colocou ali, né? Essa argumentação ela é muito importante, né? E às vezes pode ser essencial também para a aceitação do trabalho. Eu queria fazer esses dois comentários que eu achei que foi bem interessante, né? Nesse contexto. Posso passar a palavra. Muito bom, Leonardo, muito bom. Muito bom, estou de acordo. Obrigada, Léo. Maurício, eu gostaria de acrescentar alguma outra coisa antes da gente encerrar? Ou já posso... Eu queria só dizer que eu fico encantado de ter falado na universidade que minha alma mater, local onde eu passei os belos anos da minha vida, no Rio de Janeiro, maravilhoso, da época que eu vivia aí. Então, muito obrigado pelo convite. Nós estamos muito honrados com a sua presença, agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, nesse braço interiorizado da UFRJ em Macaé, né? A palestra que a gente assistiu hoje vai estar gravada, disponibilizada no YouTube ainda essa semana. Eu coloquei no chat a lista de presença, por favor, quem não preencheu para receber o certificado tem que preencher a lista de presença. A gente teve vários elogios aqui, da Fátima, Júlia, Estela, Ela, enfim, vários elogios para a apresentação. E aí, bom, vou encerrando, vou desejar boa noite, agradecer aqui muito a sua presença e a presença de todos que vieram aqui ao vivo participar da aula, tá? Muito obrigada. Sabrina, se você quiser, pode encerrar a gravação. Vou encerrar. E a gente se vê no próximo TED, na nossa próxima tchau, gente. docente. Muito obrigado. Deixa eu ver se a Sabrina vai interromper a gravação. Foi, Sabrina?